Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje a nossa palestra, na manhã de hoje, é do Alberto, trabalhador aqui da casa, dirigente, vai nos falar sobre esperanças e consolações. Antes, como de praxe, a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, capítulo 136, Coisas Terrestres e Celestiais. Começa assim: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis que se vos falar das celestiais? Jesus em João capítulo 3, versículo 12. Aí a mãe não comenta, No intercâmbio com o mundo espiritual é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero da vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidasse compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o ano que Deus concede os auxílios, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seus mecanismos de relação com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Bom, é uma pergunta frequente, por que os espíritos não são assim mais ostensivos nas suas comunicações, por que nos dão notícias mais claras, mais exatas da vida do lado de lá? Mas até isso mesmo, nesse comentário do Emmanuel aqui, no livro Caminho, Verdade e Vida, André Luiz, depois nas suas obras, principalmente o Nosso Lar e outros mensageiros, tantas outras da coleção dos 13 livros da vida no plano espiritual, André Luiz nos fala disso, nos fala como é a vida lá, a organização que tem o Nosso Lar, os ministérios, 6 ministérios com 12 ministros cada um. Então nós já conhecemos como é que é a vida do lado de lá. Mas só que, como Emmanuel disse aqui, a gente não tem que ficar muito preocupado com isso não. Os espíritos têm que ficar nos dando noção, os cientistas que desencarnaram, voltaram para dizer como é que é lá, continuar as suas tarefas, porque a fala de Jesus e João era muito significativa. Se vocês falam das coisas terrestres e não compreendem, como eu falo das coisas do céu, como é que vocês vão entender há 2000 anos atrás? E até no livro dos Espíritos, na questão 801, os amigos espirituais nos falam disso. Por que os Espíritos não ensinaram em todas as épocas o que ensinam agora? Porque era preciso esperar o amadurecimento intelectual da humanidade para a gente compreender as coisas que há tempos atrás a gente não teria condição intelectual de compreender. Então tudo tem seu tempo. Tudo vai sendo maturado aos poucos, de acordo com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Então é por isso que nem sempre as coisas foram reveladas, porque a gente não tinha condição de compreender. O próprio Cristo não revelou tudo. Tanto é que quando ele promete o Consolador prometido, ele nos fala que vos fará lembrar as coisas que agora vos tenho dito e vos fará novas revelações. Muitas coisas que ele nos ensinou foram parábolas, com historietas da época, para que a gente pudesse fixar alguma coisa e não tinha como realmente se aprofundar. Até porque também quando questionam ele, e ele, por que as coisas não eram reveladas mais, e ele responde aos fariseus: mas vocês tiveram os doutores da lei aí, vocês tiveram os profetas, então, ou seja, as revelações vieram através deles, vocês não escutaram.
Eu estou falando, vocês também não estão escutando, ouça aqueles que ouviram de ouvir. Então é natural que tudo tem seu tempo. Nada vem fora de época, porque senão não vinga, não acontece, né? E então compreender as coisas celestes é preciso que a gente tenha também um pouquinho mais de amadurecimento, intelecto, conhecimento moral. É preciso que a gente queira estudar, é preciso que a gente queira compreender um pouco melhor as coisas que nós já sabemos, né, que nós já conhecemos, e tudo isso também nos pede o quê? Um esforço pessoal, uma dedicação um pouco maior para que a gente possa realmente conhecer essas verdades, ok? Então, vamos fazer a nossa prece inicial, e depois passar a palavra para o Alberto, pedindo a Jesus que nos ampare nesse momento, que ampare ele através do seu mentor espiritual, que nossa Mãe Maria Santíssima faça também presente nesse momento através desses amigos espirituais, que todas as mães de domingo aqui estão junto de nós, envolvendo-nos, as pessoas que estão nos assistindo ao vivo agora no Facebook. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Bom, e assim, com essa página, essa prece, a gente dá início à palestra da manhã de domingo, passando a palavra para o nosso querido Alberto. Obrigado. Muito bom dia a todos. É sempre uma satisfação, apesar do... A gente sabe da nossa alimentação, né? E... Quer subir? Pode tirar, né? Acho que ele ficou baixo. Ficou baixo. Tá bom. Muito bom, será? Então, aí, como eu estava dizendo, é sempre uma satisfação. E a gente tem a limitação, né, de ser um aprendiz, de estudar, mas nunca saber tudo. Então a gente tenta organizar as ideias de uma forma que seja claro para quem está ouvindo e que a gente também possa transmitir essa mensagem. Que a mensagem do Espiritismo, a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus é de uma esperança, né? Do amor. Aproveitando a fala aqui do querido amigo Robinson, né? Então falou assim, o que Kardec nos trouxe na terceira revelação? Então a gente a humanidade veio com uma evolução, né? A gente teve a gente sabe que Jesus é o governador espiritual desde a formação da Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, ele trouxe em cada momento aquilo que precisava. É o que o Romero estava falando, né? A gente naquele tempo, a gente não sabia, não conseguia entender o que Jesus estava falando, o que dirá ainda hoje, ainda na nossa alimentação, se a gente conseguiu alcançar isso. Então, eu vou me propor primeiro a falar um pouquinho da base do Espiritismo, para a gente entrar depois no tema que é proposto, que são as esperanças e consolações, que é o 4º capítulo do Livro dos Espíritos. O que a gente pode pensar o que é Deus? Né? Onde que está? Quanto Kardec, na sua genialidade, ele se interessou pelas... Kardec era o magnetizador e até então ele não tinha interesse nenhum. Ele não via nada de novo naquilo que se apresentava naqueles fenômenos. Mas alguma coisa chamou a atenção. O ser inanimado não pode pensar, não pode ter consciência. Então ele foi estimulado a entender aquilo. Então, na sua genialidade, quando ele começou a interagir, a fazer o estudo dele, qual é a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos? O que é Deus? O que é Deus, Altamir? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, assim, a gente sabe que Deus é soberano, é Ele que nos permite tudo. Então, a primeira pergunta de Kardec é entender o que é Deus.
Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso está a questão, no Livro dos Espíritos, a questão 1. Então, assim, onde que está baseado o Espiritismo e nas suas bases doutrinárias? Imortalidade da alma, né? A alma, o espírito, ele já tem dentro de si esse sentimento, essa noção de algo que o transcende, né? E ao longo da história e das religiões, cada uma trouxe essa percepção. Então, o Espiritismo veio trazer luz sobre isso, esclarecer. Uma outra princípio, né, do Espiritismo é a reencarnação. Deixa eu só ajustar isso aqui, gente. Não tá legal, não. Hã? Foi da mão. Não sei se está confortável aqui, não. Tira daí depois e segura. Acho que eu estou meio limitado aqui. Tá, acho que ficou melhor assim. Então, dentro das bases doutrinárias, a reencarnação é algo que Kardec conseguiu confirmar lá. Então, assim, o que as religiões tradicionais traziam e o que Kardec conseguiu verificar lá? Que espíritos traziam as suas vivências, né? E o outro princípio é a comunicabilidade. Como que Kardec conseguiu, nas suas reuniões lá, ele verificou isso. Os fenômenos e tudo aquilo que naquele tempo ele conseguiu verificar. Uma outra coisa que eu queria, vai servir para a gente um pouquinho para frente, é falar um pouquinho das bases, né? A escala dos mundos. Então, assim, a gente hoje, que mundo que a gente está? Esse mundo que a gente vive segundo o Espiritismo. Então, assim, é um mundo de provas e expiações. E vocês acham que tem um mundo um mundo inferior a esse? Sim, né? Então, assim, para nós que somos espíritas, que a gente tem algum conhecimento, isso fica muito claro. Mas qual que era a minha preocupação? A gente faz a transmissão, nem todo mundo que vem na casa ele é espírita, ele é simplesmente simpatizante, então eu entendi que eu precisava trazer um pouquinho dessas informações, até porque vai ficar sendo vinculado aqui depois, no Facebook e no YouTube. Então, os mundos, eles são solidários e tem uma escala. Esse mundo que a gente está é um mundo ainda imperfeito, é uma escala do mundo primitivo. O que a gente tem nos mundos primitivos? O que nós temos já? A vida material, informação. Então, assim, nos mundos primitivos, a gente ainda tem o mal, ele predomina, o espírito ainda na sua fase, o espírito quando é criado simples e ignorante, então ele está na sua fase ainda primitiva, na sua luta, ele é mais instinto do que razão. E a gente está vivendo hoje um mundo de provas e expiações, onde a gente tem o mal ainda sobrepondo sobre o bem. E a gente está ainda numa fase de transição, né? Segundo os espíritos, a gente está numa fase de transição, que eu quero crer que todo mundo aqui vai estar nessa próxima fase, que é a fase de regeneração. Nessa fase de regeneração ainda vai ter derramamento de sangue, mas o bem vai sobrepor ao mal. Os mundos ditosos e felizes é onde o espiritual se sobrepõe à matéria. E os mundos celestes ou divinos são aqueles mundos onde
a perfeição é relativa. Relativa porque Deus a perfeição é divina, mas a relação, essa perfeição é relativa, né? Aquilo que o Espírito pode alcançar. Existe também uma escala de espíritos. Então, assim, quando sobre a Terra, você vai ver que a gente ainda encontra barbáries, né, mortes. A gente encontra espíritos como Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Divaldo, enfim, Ivone Pereira, que são espíritos que são almas que encarnaram aqui e trouxeram para a gente uma nova visão, uma forma, um comportamento, uma atitude moral. E quando você vê outros que mata o pai, mata a mãe, não tem nenhum apego à vida. Então, os espíritos também, ele tem uma progressão. E como seria isso? Os espíritos imperfeitos. Pô, já dei a cola, né? Os espíritos imperfeitos é onde você tem a predominância da matéria e ele está propensão para o mal. Aí tem uma escala lá dos espíritos batedores, enfim. Somos todos nós que estamos aqui sobre a face da Terra, com algumas raras exceções. Nós somos ainda, a gente faz parte desse mundo imperfeito. Um lembrete. Quem dormir na palestra não vai tomar café. Tá, senhor Miguel? Então a gente tem os espíritos imperfeitos, então a predominância da matéria e propensão para o mal. É o que a gente está enquadrado dentro dessas. Os bons espíritos. O que seriam esses bons espíritos? Ele tem um desejo do bem. Ele predominância do espírito sobre a matéria. A gente pode até, como citei alguns exemplos aqui que a gente ainda encontra, né? Chico, Divaldo, e ainda, então eles estão encarnando aqui, mas ainda são muito menores do que esses que são imperfeitos. E a gente tem os espíritos puros, que certamente o espírito puro ele não tem uma graduação, ele chegou a essa perfeição, enfim, é o grau supremo da perfeição. Então, gente, nós vamos caminhar para essa evolução? Certamente que sim. O quanto que a gente enfrenta de dificuldade no dia a dia para a gente passar de espírito imperfeito para bons espíritos? O quanto que no dia a dia a gente tem dificuldade com quem a gente ama. Às vezes você tem dificuldade com o filho que faz alguma coisa, com a mãe, com o pai, com o irmão. Então a gente consegue ver o quanto que a gente ainda é imperfeito, o quanto que a gente precisa caminhar. Mas ninguém está fadado a ficar preso a condição de espírito ainda pouco evoluído. A gente vai caminhar. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, né? Na questão 621, eu vou ler, é só a primeira parte, tá, gente? Na consciência, posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de revelar? Então, assim, a gente carrega, o que os Espíritos estão nos dizendo. A consciência está, a gente que não quer acessar, é o que ele está querendo dizer. Qual o maior obstáculo para o progresso? E aí traz isso na questão 785. O orgulho e o egoísmo. Quem de nós aqui pode dizer que não é orgulhoso e não é egoísta? Alguém poderia dizer que não é orgulhoso e egoísta? É difícil. Então, fala assim. Quem de nós, em algum momento, ao longo de um dia, achou que alguma coisa aconteceu que a gente foi injustiçado, né? Então, assim, isso é só o reflexo do orgulho daquilo que o espírito ainda é. Nós somos espíritos imperfeitos.
E a gente sempre quer para a gente, o que seria, qual que seria o ideal? Qual a condição que eu preciso para ser feliz? E eu sempre estou pensando nisso, poxa, porque se eu tivesse essa condição, e aí eu vejo, e a gente sempre cita isso, a gente costuma, vezes as pessoas falam, se eu tivesse a mediunidade de Chico, eu faria muito melhor, né? Ou algo parecido, duvido. Então, assim, ele era o cara que abriu mão de um monte de coisa, sentia dor, ele foi ridicularizado e ainda assim seguiu. Será que a gente tem 1% ou 2%? Então, assim, o que Jesus recebeu quando ele estava aqui na sua passagem, Jesus foi crucificado. Mas foi crucificado por quê? E ele não aceitou? Será que ele tinha orgulho? Será que ele era egoísta? E a gente conseguiu ainda puni-lo. Na questão 785, eu vou só ler a primeira parte. Essa está no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes, contrário ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Então, Jesus, cara, ele veio trazer para a gente esse caminho. Então, assim, tem 2000 anos que a gente não conseguiu entender a mensagem. Então, a gente está aqui ainda, encarnação e encarnação, e assim, se a gente considerar que essa aqui é a melhor, vocês conseguem imaginar o que a gente já foi em uma outra encarnação, considerando que essa aqui é a melhor? O qual dificuldade que a gente ainda tem? Se a gente está na casa espírita, e muitas das vezes a gente tem dificuldade com o irmão que está ali, ele está vindo aqui como um trabalhador da casa, e a gente discorda dele, tem trabalhador que sai da casa e vai procurar outra casa, ou desiste não quer mais saber do espiritismo. Então, assim, a gente não conseguiu, nem dentro da casa espírita, a gente não conseguiu atingir isso que Jesus veio trazer para nós. Na questão, eu vou ler a 785, é rapidinho, tá, gente? É só na 785, no Livro dos Espíritos, se vocês quiserem consultar, ele é um pouquinho grande, eu vou ler só a primeira parte que é o mais importante. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre, e a primeira vista parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno excita o homem às procuras que esclarece seu espírito. Então, gente, ele está trazendo aqui também no Evangelho e no Livro dos Espíritos, está falando disso, o maior obstáculo é o que a gente está vivendo hoje. Se a gente consegue dominar esse homem orgulhoso e egoísta, a gente consegue caminhar, mas a gente sempre está renitente no erro, e a gente não consegue dar um passo à frente. Vocês acham que há determinismo na lei divina? Vocês acham que Deus determina, Ele cria um indivíduo para o sofrimento, cria um indivíduo para o mal? Alguém que... Se a gente pode pegar aí um exemplo da humanidade. Por exemplo, Hitler, que foi responsável por dizimar milhões de pessoas, assim, pela missão. Você acha que Hitler ele tinha uma missão divina de produzir isso? Não, né, gente? Então, não há determinismo nas leis divinas. É como o que a gente nasceu para evoluir intelectual e moralmente. O que a gente se perde aqui, quando a cortina fecha, a gente se perde no meio do caminho com relação ao que a gente tratou anteriormente, egoísmo e orgulho. A gente acha que não é nosso. Eu recebo uma doença, qual a primeira que eu faço?
um familiar meu desencarna, qual a primeira coisa que eu faço? Eu pergunto a Deus, eu questiono Deus, por que eu estou recebendo aquilo? Então, na questão 851 do Livro dos Espíritos, fatalidade. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. Nesse caso, o que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito em si encarnando, de suportar tal ou tal prova. Então, ele está querendo dizer aqui para a gente que não tem fatalidade. O que é nosso é nosso. E a gente que faz as escolhas. Todo mundo vem com a programação. Se eu vou cumprir essa programação até o fim, é outra questão, né? Então, não existe determinismo, não existe fatalidade. Na questão 872, a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Então ele vem reafirmar isso, que não tem determinismo. Porque no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? O que vocês imaginam? Por quê? Mais audaciosos. Então, o mal, ele grita, ele se manifesta. Então está descrito dessa forma: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quanto esses o quiserem, o dominarão. Então, se dominaram o quê? Dominaram o mundo. Então, foi assim: o que a gente tem feito para mudar o mundo que a gente vive atualmente? Será que a gente está fazendo o que é suficiente? E aí a gente vê uma série de mazelas, a gente vê famílias que não têm o que comer, e aí a gente está tímido. Quando alguém bate, chega no final do ano, né, a gente tem as cestas, a gente tem os presentes para as crianças, e ao longo do restante do ano a gente faz o quê? Será que a gente tem feito o suficiente que está ao alcance? Porque assim, se é dado a nós, se a gente tem um emprego, tem saúde, por que a gente não pode contribuir? Então o que ele está querendo dizer é isso. O mal não. O cara que rouba a merenda da criança, que vai viver uma vida material de riqueza, é o mal. E eu estou fazendo o quê? Eu sei e não estou fazendo nada? É isso que ele está querendo dizer. Quando o bem quiser, ele vai dominar. E aí a gente vai falar mais especificamente, gente, do capítulo da esperança e consolação. Então, ele é o quarto do Livro dos Espíritos, ele está dividido em quatro livros, ele é o quarto livro, Esperanças e Consolações. Deixa eu só organizar minha bagunça aqui, gente. Então, quando Kardec ele escreveu, ele veio fazendo a pesquisa dele e trazendo todas as informações, organizando tudo da forma como ele fez, ele colocou o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro, e veio trazer o último, que era os primeiros
eram do esclarecimento da vida espiritual, do esclarecimento da relação do homem com o mundo, e o último era o das esperanças e consolações. Mas o que e aí quando eu falo esperanças e consolações, parece um pouco, se alguém pegasse o livro hoje e abrisse, o que eu queria imaginar? Eu vou chegar lá, vou encontrar coisas maravilhosas, coisas lindas, mensagens bonitas, mas não. Ele vem falar exatamente de dor. Ele vem trazer tudo aquilo que a humanidade, das mazelas, das questões que são... Então parece contraditório, mas a gente vai evoluir, a gente vai discutindo aqui e a gente vai conversando a respeito. Ele dividiu isso no livro, o quarto livro está dividido em 2 capítulos, né? Esperanças e consolações e penas e gozos terrestres. A gente vai ficar nesse primeiro aqui, tá? Penas e... Quando a gente fala de felicidade e felicidade relativas, o que a gente pensa no mundo? Como é que a gente se relaciona com o mundo hoje? Quem está desempregado está feliz? Quem está com fome está feliz? Né? Então eu falo assim, o que e por que eu não estou feliz? É claro, a gente vive, quando a gente encarna, a gente veio vivenciar a matéria e tudo aquilo que é aquilo que o mundo está oferecendo. Se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde, eu estou feliz? Não. Mas aí, por que alguns fatos, como eu havia dito, a gente precisava de um embasamento para a gente chegar a isso. Então, não existe determinismo, existe uma programação. Vocês acreditam que Deus, na sua grandeza, ele se equivoca? Não, né? Então, por que nós nascemos no Brasil, a gente mora em Volta Redonda, a gente tem os pais que a gente tem os filhos que a gente tem? Então, isso, gente, ele faz parte da programação que a gente precisa ter. E a felicidade é uma felicidade relativa, porque a gente precisa de 3 elementos para a gente poder conviver, para a gente poder fazer estar no mundo, que é a posse do necessário. A gente tem o suficiente para sobreviver? A gente tem tudo aquilo que a gente precisa, que é necessário? Vocês acreditam que sim? Então, se eu acredito que eu tenho posse do necessário, quando a doença ela me alcança, eu sei que aquilo é meu. Eu estou seguindo a programação. Deus não colocou, Deus está dando aquilo que a gente precisa. Se eventualmente eu tenho um desgosto qualquer, ele faz parte disso. A gente só precisa entender aquilo que a gente tem buscado, né? Então, a gente tem que fazer tudo o que é o certo, tudo que Jesus espera que a gente faça, mas não quer dizer que a gente não vai receber desgosto. A gente não quer dizer que a gente não vai passar por questões que vão nos infelicitar. Então, a dor, ela faz parte do processo. Se a gente está num mundo de prova e expiação, a prova e a expiação faz parte. Então, quem aqui de nós já não foi alcançado pela dor? A dor moral. Quem aqui não foi injustiçado? Quem aqui não foi alcançado pela dor física? Vocês acreditam que isso era algo que não era para vocês? Que Jesus, que é o governador, que Deus estabeleceu isso? Não, vou punir ele. Então, se houve um tempo sobre a terra, né, com as leis mosaicas, eu precisava trazer uma limitação. Então, eu criar uma regra. Mas hoje não, o Espiritismo não veio abrir nossa mente. Ele diz:
O que você recebe é o que você precisa para passar aqui sobre a terra. A outra, se eu tenho a consciência tranquila, eu estou fazendo tudo que é certo. Eu tenho a consciência tranquila. Eu estou fazendo tudo aquilo que me alcançou, essa dor que está me alcançando, essa infelicidade, eu estou tranquilo. E a outra questão é a fé. Quando eu tenho a fé inabalável e um futuro, eu consigo lidar com as questões relativas à felicidade. Ele fala para a gente a felicidade. O homem, bem compenetrado de sua destinação futura, não vê na vida corporal senão uma estrada passageira. É para ele uma parada momentânea e mal hospedaria. Então, assim, a vida verdadeira é a vida futura, é a vida espiritual. Essa vida é uma vida passageira. O Espiritismo vem nos esclarecer isso, vem nos esclarecer que essa vida todos os tormentos são produzidos pelaquilo que eu já são reflexos daquilo tudo que eu já tive, tudo aquilo que eu já produzi e aquilo que eu estou produzindo nessa vida. Então, todos os excessos têm reflexos. Alguns excessos vão ser reflexos na vida em uma próxima encarnação e os reflexos e alguns vão ser nessa, né? Então, é o que ele está querendo dizer para a gente. E aí ele vem também falar, cara, das perdas de pessoas amadas. Quem de nós, eu acho que todos os amigos aqui que frequentam a casa, eu, na intimidade do contato com todos eles, eu sei do quanto que eles tiveram dificuldade, não dificuldade de aceitar, mas como a perda de um ente querido dói, né? Assim, como doeu. E a gente convive, a gente fica... a gente se consola na mensagem do Cristo, né? E na mensagem que o Espiritismo nos traz, que é a vida passageira, a vida é só uma passagem, que a gente vai se encontrar. Mas quando a gente está aqui encarnado, quando a gente não olha para o lado e aquele companheiro, aquela companheira de muitos anos, ela já não está mais ali, que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente fazia antes, gente, como isso dói. Então, no contato da intimidade dos amigos aqui da casa, que a gente percebe, a gente sente, a gente vê, só que eu tenho bons exemplos, né, daqueles que tiveram essas perdas, não lamentaram, e na semana seguinte já estavam aqui para o trabalho, porque eles sabiam que tinham outros corações para serem consolados também. Então, a perda de pessoas que não são queridas, ela vai fazer parte da existência. A gente não sabe quando que vai desencarnar. Eu posso dizer para vocês que semana que vem todos nós vamos nos encontrar aqui? Seguramente que não. A gente não tem controle sobre isso. Mas é fato que todos nós, em algum momento, a gente vai, ora eu vou estar na espiritualidade, ora eu vou estar encarnado. Adianta murmurar, gente? Se eu murmurar, vai mudar alguma coisa? Eu vou me lamentar? Eu vou dizer que Deus foi injusto? Então, o Espiritismo veio nos trazer isso. Kardec, quando ele trouxe esse capítulo, era para dizer para a gente, olha, não lamente, a vida é passageira. Não murmure que o reencontro, vocês vão se reencontrar e aquilo que tinha de programação, ele só cumpriu a programação. E ainda tem a questão, a gente pode, quando a gente faz uma prece, uma evocação, a gente não faz contato com o mundo espiritual? Então, quando a gente faz uma prece direcionada e pede ao irmão, né, aquele ente querido que teve aqui, a gente não se comunica? A gente se comunica, a gente fala com ele. A gente só não pode pedir para aquele. Perfeito. Você está falando da perda do espírito, nós perdemos vários espíritos, mas sempre tem um muito difícil. Mesmo que o espírito não for, não havia partido, mas essa vida, aquilo ali não é tão direto. E eu sou consciente, até esses dias eu ia passando aqui com você,
assim, não é caro, né? Sim. E aí passando eu ouvi ela falar assim, Luiz, grande, aí eu sei disso, mas preenche esse Brasil. Nós somos conscientes que durante os dias a gente se merecer extremamente. Tem que ter essa consciência. Como é que é o nome do senhor? Como é que é o nome do senhor? Luiz. Luiz, então você vê, olha que lindo, cara. Eu falo assim, se a gente não tivesse essa consciência, e quem traz essa consciência? É o Espiritismo. Né? Então eu falo assim, são ensinamentos. A gente entra num sentimento ruim, daqui a pouco a gente vem e sabe que aquele ente, ele só não está aqui mais. Existe o morto, não existe a morte. Existe o morto, que é o corpo que a gente precisa que ele volta para a Terra, mas a morte não. Então o Espiritismo, é o que o senhor está falando, né, Luiz? Que eles nos consolam nesse sentido. Tem dias que a gente não vai estar bem, mas os outros dias a gente sabe que o Espírito está vivo. E a gente consegue acessá-lo, né? Quando a gente, no despertar do corpo do sono, a gente vai encontrar. Desde que a gente esteja numa condição boa. Então, assim, a prece ajuda a equilibrar e a prece faz essa conexão, né? Obrigado, tá, senhor? Pela seu relato. E aí a gente vai falar também, ele fala aqui também nesse capítulo, da decepção, ingratidão e afeições destruídas. Quem já não se decepcionou? Assim, a gente, olha, eu falo assim, eu fico me imaginando se eu não tivesse tido contato com o Espiritismo. Então, às vezes eu consigo fazer a leitura de mim mesmo, da minha leitura da minha conduta. Eu falo, gente, eu tenho conhecimento. Por que eu fiz isso? Por que eu estou esperando que o outro faça algo que ele não tem condições de fazer ainda? Eu preciso esperar reconhecimento? Seguramente que não. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de que a caridade, eu preciso fazer a caridade material, caridade moral, mas eu não preciso que ninguém saiba, Então, é até uma questão de caridade, quando eu entendo aquilo que o outro fez contra mim, eu estou fazendo, se eu perguntar a cada um de vocês, se cada um pudesse fazer um relato, seguramente guarda alguma mágoa de alguma coisa, em algum nível, em algum grau. Quando lembra daquilo, aquilo aborrece. Aí a gente traz, e a gente, poxa, como fulano foi ingrato, né? E eu estava trazendo um exemplo aqui da casa, não dessa casa, mas a casa espírita, que eu acho que todo mundo já frequentou uma ou outra, de quanto que tem atrito lá e quantas casas, e a gente, acho que Volta Redonda é um bom exemplo disso, de quantas casas foram fundadas aqui em função dos atritos que houveram, né? Daquele que achou que não estava recebendo o devido reconhecimento. Ele saiu e foi fundar outra casa. O que seria isso? Assim, é claro, é reflexo do orgulho, mas as pessoas se acham, de vez em quando eu ouço uma fala poxa, eu fiz tanto para aquela pessoa e ela não reconhece. Se você fez, entrega, abre seu coração e entrega, porque se você espera esse pagamento aqui, se você espera o reconhecimento, o pagamento foi aqui. E se você faz e não espera, o pagamento vai ser na vida espiritual. Quando você chegar do outro lado, você vai receber com o quê? Com júbilo, né? Olha, você aceitou tudo aquilo que você precisava, um exemplo, você cuidou da família, cuidou dos filhos, cuidou dos irmãos, e ninguém nunca te reconheceu. E você sempre fez aquilo, nunca guardou. Quando você chegar no mundo espiritual, você não vai chegar bem, porque você não entendeu que aquilo era seu papel. Até porque, se a gente pensar em programação reencarnatória daquilo que o quanto que a gente já não causou, para aqueles que nos cercam. Então, às vezes a gente não entende, gente, por que eu estou nessa profissão? Por que eu estou em determinado... Assim, a gente não consegue, a gente se sente
deslocado em um determinado ambiente, em determinada família, não se entende naquele lugar. É que a gente não está aceitando a programação. A programação é se reconciliar com aquilo. E às vezes você vai ter o seu papel de fazer. Ingratidão vai fazer parte do mundo? Vai. Sem dúvida que vai fazer parte do mundo. A gente só não pode esperar que a gente receba esse reconhecimento, né? E a gente vai falar um pouquinho também das uniões antipáticas. A gente deu já um spoilerzinho, então as uniões, então assim, a gente tem uma programação, como eu disse, existe determinismo, existe fatalidade, eu sou obrigado a casar com A ou com B? Existe a programação, meu livre-arbítrio vai dizer, eu posso casar com esse, ou posso casar com aquele. E aí, baseado naquilo que eu vou lá, eu me seduzo pelo aquilo que aquela propensa companheira pode me oferecer. Ela tem belas afeições, ela tem uma condição financeira boa, mas eu tinha que casar com, esse aí é a opção B, eu tinha que casar com a opção A. E aí eu fujo da programação. Me é lícito? Me é lícito, eu posso fugir. E aí a gente vai ver, assim, em algum momento, que gente, como que esse casal, eles são tão diferentes, e aí a gente tem essa programação, a gente pode fugir dessa programação, que são as afeições que a gente que ele diz lá mais ou menos que é a afeição do corpo, e tem a afeição da alma. Existe uma programação que é daquilo que é o correto, que eu preciso suportar, aquilo que eu causei para o outro, eu sou responsável, não sou? Eu causei, eu sou responsável. E aí, numa próxima existência consciente daquilo que eu preciso fazer, eu não tenho que aceitar essa companheira. Eu vou aceitar e vou me reconciliar com ela. E aí, essas uniões elas vão se dar só no amor ou vão ter atrito ao longo do caminho? Elas vão ter atrito. Mas eu precisava. Então, assim, aquele consciente, aquele que já atingiu um degrau moral acima, ele entende que precisa suportar aquilo. E tem, como eu disse, aquelas uniões que são as uniões que são... que você foi seduzido pela situação. Aquilo que o que se apresentou no momento, você deixou a opção A, que era a correta, e foi para a opção B. Tudo que você fizer vai ter consequência. Então, assim, opção B, vai até o fim, lute, faça o que tiver que fazer, porque senão vocês assumiram um compromisso para a próxima vida de se ajustarem. Medo da morte. Quem já não se pegou aí pensando, e aí, como é que vai ser o meu... Como é que eu vou chegar a esse momento, né? Alguém tem medo da morte, gente? De vocês? Mas por quê? Então, se você vai conversar com as pessoas de uma forma geral, o que ela tem? Então, houve um tempo que a humanidade das religiões tradicionais era inferno, céu ou purgatório, né? E aí, se eu fizesse alguma coisa errada, eu ia pro inferno. Se eu fizesse as coisas boas, eu vou pro céu. Se eu fosse meia boca, eu ia pro purgatório, né? Qual o melhor lugar para mim ficar? Melhor purgatório, né? Enfim. E aí, o que o Espiritismo nos traz, gente? Então, assim, a Rogério deu aqui e falou assim, ele não tem medo da morte. Mas por que ele não tem medo? Ele não tem medo do porvir, porque ele sabe que o Espírito é eterno, que o Espírito está em passagem, mas ele tem fé e esperança no futuro. Não é isso, Rogério? Ou não? A fé e a certeza de que somos imortais, que o corpo, esse corpo, ele vai ficar... E eu vou para a vida espiritual e vou colher e vou viver tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu produzi nessa vida, do bem, e isso vai ser levado em conta. Então não tem que temer a morte.
O Espiritismo nos esclarece que essa vida é a melhor chance, é a melhor oportunidade. Você faça tudo aquilo que é para ser feito, seja uma pessoa do bem, lute contra más tendências. Quem aqui não tem má tendência? Quando você vê está irritado com alguma coisa, quando você vê tem dificuldade com determinada pessoa, e a gente não tem que lutar contra isso? Não tem. Então, a morte é só uma passagem, mas em que condições eu vou chegar na vida espiritual vai depender dessa vida, dessa encarnação. E aí a gente vai falar um pouquinho do desgosto, né? Ele também traz isso, o desgosto da vida e o suicídio. Vocês acham que o suicídio vai contra as leis de Deus? Vai, claro, né? Então, assim, todas as religiões, elas dizem que atentar contra a vida é um crime. Isso não pode. E, claro, Jesus também condenava, Deus condena, e a gente precisa... enfim, isso é contra a lei. E aí ele traz para a gente 3 elementos que fazem com que o indivíduo se perca, né? Então, assim, a gente pode citar o exemplo lá, por exemplo, da Ivone Pereira do Amaral. Sabidamente, esse é da bibliografia, da bibliografia dela. Ela foi suicida em algumas vidas, então ela veio com a missão, né? Ela tinha uma mediunidade, assim, fenomenal, e ela tinha afinidade com os espíritos sofredores, com os espíritos que haviam desencarnado pela via do suicídio. Todo suicídio é igual? Todo mundo que vai chegar na vida espiritual vai ser igual? Não. Né? Você tem uma programação e você interrompe ela, depende da sua condição moral e daquilo de como se deu, ele vai ter reflexo. Então, nem todo suicídio ele é igual. Mas esses 3 elementos que a gente precisa aqui, ociosidade. Se eu não trabalho, gente, então fazer o que Jesus nos chama para fazer o quê? Não para trabalhar, gente. Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A gente tem feito isso. E amar ao próximo, o que é? Então, fala assim, quando em tempos de pandemia, que todo mundo naturalmente teve seu temor lá, né, de se contaminar, e como que ficaram as obras sociais? Elas pararam ou tiveram trabalhadores incansáveis para dar continuidade? As palestras que foram transmitidas aqui ao vivo, sem o público, não precisou de trabalhador? E aí a gente, isso não é trabalhar, não é lutar contra a ociosidade, criar e ter uma ocupação, ter algum trabalho, algo útil para fazer. Não é só vir, ouvir e achar legal e não aplicar. Certamente que todos nós estamos nessa luta de saber que eu podia fazer um pouquinho mais, mas a gente tem feito. Mas quando a gente tem consciência e a gente está lutando contra essa ociosidade, a gente já consegue enxergar, a gente já passa desse espírito imperfeito para espírito, a gente já começa a olhar para cima, né? A gente já consegue pensar que, opa, eu já estou passando, eu consigo enxergar um pouco além disso. E aí, assim, o Espiritismo nos traz isso. Quando a gente olha, quem tem 10, 15, 20 anos aí no Espiritismo, a gente consegue olhar para trás e ver, eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Hoje eu sou um pouquinho, eu consegui dominar alguma coisa, eu não consigo a todo momento, mas eu consigo dominar um pouquinho. Então, é o trabalho, gente. É trabalhar e deixar a ociosidade. A outra questão é a saciedade. É quando... aí você vai ver artistas renomados, com brilhantes trabalhos, o cara chega um momento, ele se suicidou. O que aconteceu? O cara tinha uma vida cercada de coisas materiais, cercada de pessoas que o idolatravam, ainda assim ele se suicidou. A gente pode trazer um monte de exemplos aí de pessoas. Então,
Quando eu me sacio, isso aqui já não faz nenhum sentido, e aí o indivíduo ele já não suporta mais essa vida. É claro, aí a gente volta. Se eu não trabalho, a minha ociosidade, ela faz com que eu já estou saciado, eu não quero mais viver essa vida. E a outra questão é a falta de fé. Se eu não tenho fé em algo que transcende, e um Deus justo, soberano, um Deus que não se equivoca, um Deus misericordioso, que coloca tudo aquilo que você precisa, como a gente vai voltar lá nas bases doutrinárias. E assim, aquilo que eu preciso, eu já tenho. Se a gente tem esse entendimento, eu tenho fé, gente. Eu tenho certeza. Tudo que me alcançar é só passageiro. É só algo que é só dessa vida que eu preciso aqui. Para não alongar muito, gente, e aí a gente tem na fala de Emmanuel: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá da força devida para suportá-las. Eu vou ficar livre das provas, gente? Acho que não, né? Perfeitamente, claro que não. Se alguém passar por essa existência sem ter tido alguns desgostos, mesmo que o desgosto seja fruto do egoísmo e do orgulho dele, né? Você não vai ter ninguém que não tenha passado por isso. E é como eu disse, se a gente está nessa existência na melhor condição, a gente encontrou o melhor cenário para a gente reparar aquilo que a gente precisava. Nós somos espíritos e ainda em evolução, espíritos imperfeitos. Cada um sabe da luta que precisa, sabe daquilo que tem, daquilo que ainda é aquilo a sua dificuldade. Seja um parente, enfim, são questões que a gente precisa trabalhar. Então, gente, não adianta a gente fugir das provas. Você tem a prova? Abraça. O capítulo Esperanças e Consolações, ele vem trazer exatamente isso. A consolação é para aquilo que já passou. Eu vou te consolar. Eu vou trazer para você tudo isso que você está vivendo. O Espiritismo vem te abraçar. A mensagem do Cristo vem te abraçar. Ele vai te consolar. Mas a esperança é o quê? O que é a esperança? Não é acreditar no melhor? Então, o capítulo, ele é um capítulo que traz dor e sofrimento, mas ele consola naquilo que é a mensagem, e a esperança é no porvir, que a gente ainda é um espírito que está caminhando para ser perfeito. Qual distante é essa perfeição? Depende de nós. E aí, para finalizar, gente, eu bem trouxe uma mensagem. Alguém quer ler? Quer ler eu também? Pode? Depende de você. Amigo, brilha o sol além da sua janela. Perceba ao seu redor a quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz. Deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz e, enfim, se libertar. Eduardo Barreto. Então, esse é do Eduardo Barreto, é uma música. Então, depende de você, gente. Depende de você querer. O Espiritismo não trouxe isso, mas depende de cada um de nós. Ninguém vai fazer aquilo que era seu. Você recebeu o auxílio divino, é colocar tudo aquilo que você precisa. Não é fácil, nunca vai ser fácil, porque você ainda não dominou esse homem orgulhoso que é e egoísta. Mas o dia que a gente dominar, vai ser tudo mais fácil, mas depende de nós. Eu vou finalizar então essa música cantada, tá? Se alguém quiser cantar e souber, tá, Felipe? Se você quiser cantar, amigo. Amigo,
encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que não me dá, liberte as asas voem ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Gente, obrigado. É sempre bom, apesar de ser desafiador. Espero que a mensagem tenha sido entendida. Vou passar a palavra para o nosso querido Robinson. A gente agradece ao Alberto pelo estudo da manhã de hoje. Essa música também é interessante, né? O quanto a vida é bela. Eu não comento palestras, vocês sabem disso, mas apenas ontem eu fui levar a sopa lá em Pinheiral, conversando com uma senhora lá. Ela me disse de uma filha dela com 23 anos, paralítica desde o nascimento, um buraco nas costas, ela fez 10 cirurgias já. Ela tem um tubo que liga pulmão ao cérebro, porque senão ela não oxigena o cérebro. E a menina, semana passada, falou: mãe, eu quero ir até Pinheiral. E ela foi empurrando a cadeira de roda no Parque Maíra, quem sabe onde é, né? Até Pinheiral, pela estrada ali. A menina numa felicidade tremenda. E essa mãe me dizia o seguinte: moço, essa filha é uma bênção na minha vida. Deus não podia ter me dado uma filha melhor. Paralítica aos 23 anos, várias cirurgias, e aquela mãe com um sorriso, uma felicidade, uma alegria de ter recebido de Deus uma filha naquelas condições. A gente precisa perceber o quanto a vida é bela. Na realidade, nós não temos problema. E as pessoas que têm, como ela, é muito grave, extremamente feliz. E ela ainda concluiu a nossa conversa dizendo: e Deus me deu ela porque Deus sabe que eu saberia suportar, que eu ia aguentar criar ela, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho mais, que a gente não tem tantos problemas como a gente acha que tem. Bom, então agradecendo, né, bastante ao Alberto, o estudo da manhã de hoje, lembrando a vocês, na próxima quarta-feira é o Abimailton, amigo nosso também de longa data, lá do Centro Espírita Leão Denise, que vai nos falar sobre o homem depois da morte. E no domingo, o Adriano, filho da Neide, vai nos falar sobre a felicidade não é deste mundo. Lembrando a vocês também que a gente continua com a campanha das cestas básicas, exatamente para essa comunidade, que a gente está sempre lá, a gente leva a sopa, sabe da carência que é aquilo lá, não é fácil, já ganhamos bastante coisa, mas ainda falta, a gente precisa de mais. Eu não sei os mais antigos aí, vocês se lembram nos programas, né, do Chacrinha e tal, que tinha um padre chamado Padre Pedro, que pedia, o tempo todo que ele ia no programa era só para pedir, né? Eu estou parecendo o Padre Pedro ultimamente, mas não tem jeito, né? A gente que dirige uma instituição que tem essa responsabilidade e esse compromisso de fazer as coisas acontecerem, a gente tem que pedir.
né? Então a gente continua com essa campanha dos alimentos aí. Eu tenho mais umas promessas lá na prefeitura. Posso falar? Uma amiga esses dias, eu postei na rede social lá, e ela falou assim, olha, eu vou te ajudar. Quando eu era criança, eu era assistida num lugar, e aí, pela uma instituição espírita, ela falou, olha, eu esperava o ano todo porque eu sabia que no final do ano eu ia receber um brinquedo, uma roupa, e o Natal ia ter algo legal para a gente comer. Então, gente, isso faz diferença. Não é fácil. Brinquedo nós ganhamos, graças a Deus, a campanha que o Mani fez lá não fácil. Nós ganhamos aí uns 4, 5 caixas de brinquedos, né? Bola à vontade. Então, presente para as crianças não vai faltar. E a gente espera, como todo ano, a gente faz uma boa cesta básica para essas famílias lá. Como vocês sabem, a sopa vai parar dia 16 de dezembro, né? Só vai voltar na primeira semana de fevereiro. E a gente cobre aquelas famílias lá exatamente com esses alimentos. E como o Alberto disse, e as crianças ficam numa alegria, com um brinquedinho, por mais simples que seja, as guloseimas que a gente leva lá, graças a Laurete, a Solange, a Angélica aí que pegam nessa parte. E então é isso, tá? A gente continua contando com a colaboração de vocês. Vai ficar pedindo aqui até, né, encerrar aí essa arrumação nossa das cestas básicas. Então vamos terminar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade. 6 passistas depois em condição ali, e lembrando que lá fora, como é de costume nos domingos, né, tem um lanche lá bastante farto, inclusive com arroz doce, né, hoje. Eu estou preocupado que daqui a pouco as pessoas vão vir por causa da palestra, vão vir por causa do lanche, né, depois. Então tem bastante coisa lá, tem café, chá que o seu Miguel sempre traz, ok? Então parem lá para aquele café fraterno depois da palestra. A Laurete até perguntou se dava para a gente fazer às 4, fica complicado, né? 2 vezes por semana a gente trazer as coisas, fica um pouquinho complicado, né? Mas ok, e até porque quarta também a palestra à noite acaba, né, 8h30 da noite, depois tem um passe, não sai daqui muito tarde, domingo de manhã não, domingo é mais tranquilo, ok? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, contribuindo de alguma forma para o engrandecimento da doutrina, desta casa, que nos acolhe durante tantos anos. Agradecer ao Alberto pelo estudo da manhã de hoje, a presença de vocês aqui no salão, daqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí pelo Facebook. E encerrar essa primeira parte, o coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Se com essa prece, a gente encerra a primeira parte e parte para a segunda na Câmara de Classe. Quem tiver necessidade, aguardem no salão, serão chamados.